E aí, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer uma indicação e uma breve análise de um livro que eu acabei de ler, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, da editora Todavia. Fiquem tranquilos que eu não darei spoiler. A ideia é apresentar a obra, até porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Para quem não viu, tenho 2 vídeos indicando livros aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. Esse livro já virou um clássico da literatura brasileira. E não é um exagero falar isso, não. Em 2018, o livro venceu o prêmio Leia, de Portugal. E ele não tinha ainda sequer sido publicado aqui no Brasil. O livro foi publicado primeiro lá em Portugal e no ano seguinte foi finalmente publicado pela editora Todavia no nosso país. E no final de 2020 estourou. E não para por aí. Torto Arado venceu os 2 principais prêmios literários brasileiros, o Jabuti e o Oceanos, no ano passado. De acordo com informações fornecidas pela editora Todavia, a Deutsche Welle Brasil, até agora já foram vendidos 100 mil exemplares. Pessoal, 100 mil exemplares no mercado editorial brasileiro é muita coisa. E se você quiser garantir um desses exemplares, eu vou deixar aqui na descrição um link para a compra desse livro. Tem a versão física, que é essa daqui, e também a versão digital. Mas voltando para a nossa análise, posso dizer para vocês que eu fiquei fascinado com essa leitura. Fazia tempo que uma obra não me fisgava tanto quanto o Torto Arado me fisgou. A leitura é fluida, a história é envolvente. É um romance que conta a história de 2 irmãs, Bibiana e Belonísia. E muitos podem estar se questionando: o que um romance está fazendo em um canal de história? E a resposta é simples. Além da narrativa envolvendo as irmãs, o livro aborda muitas questões históricas, políticas, sociais e culturais. E faz isso com maestria e profundidade ímpar. Ler Torto Arado é ver o coração disparar a cada página. Antes de falar dessas temáticas, é interessante conhecer um pouco do autor. O baiano Itamar Vieira Júnior é formado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, obteve títulos de mestre e doutor pela mesma instituição. Seu doutorado, inclusive, foi em Estudos Étnicos e Africanos, que é uma das temáticas centrais aqui do livro. A história se passa em Água Negra, região da Chapada Diamantina, interior da Bahia, e uma região que foi palco da exploração do diamante no século XIX, que trouxe riqueza para alguns e sofrimento para outros tantos, gerando disputas pela terra e pobreza para os descendentes de escravos que passaram a viver na região depois desse período de garimpo. E Itamar faz questão de trazer toda essa carga de sentimentos para a história. Eu, como historiador, sempre quero saber em que tempo a história se passa. Em Torto Arado, essa tarefa é desafiadora. O autor não deixa claro exatamente qual o período. E na realidade ela pode se passar em qualquer época da história do Brasil, já que os problemas com a terra perpassam o período colonial, o Império e chegam na República. Mas é bem claro que a história se passa no século XX. E na minha opinião, seria entre a década de 1950 e 1970. Já que em entrevista para o Roda Viva, Itamar disse que fez isso de maneira proposital e buscou realmente instigar o leitor a pensar nessa questão. Falando em questões para pensar, alguns eixos fazem parte da narrativa a todo momento. Os mais relevantes, em minha percepção e leitura, foram como a religiosidade faz parte da vida das pessoas naquela região, o negro na sociedade e as dificuldades em um país em que o racismo é estrutural, a mulher em uma sociedade patriarcal e a de maior relevância, a dificuldade do acesso à terra. Começando pela religiosidade, que está presente do começo ao fim. O autor nos apresenta o Jaré. As 2 protagonistas são filhas de Zeca Chapéu Grande, um dos trabalhadores de Água Negra e líder do Jaré, que é uma religião afro-brasileira praticada realmente na região da Chapada Diamantina e só lá, e influenciada pela Umbanda, pelo Espiritismo e pelo Catolicismo. O interessante é notar como o Zeca Chapéu Grande é respeitado pela comunidade
e como a religiosidade está entranhada em todos os aspectos da vida das pessoas naquela região, pois além de comandar as brincadeiras de Jaré, que é o nome dado às reuniões, a cura dos corpos doentes e dos espíritos perturbados, ele também era uma liderança e muito admirado pelas pessoas. O próprio autor fez imersão em rituais do Jaré para trazer essa religião pouco conhecida para o enredo da história. A questão do negro na sociedade é também marcante na obra. Itamar é negro. E como é importante uma intelectualidade negra dar voz a essa temática. Uma reflexão muito interessante é pensar a condição dessas pessoas e como a abolição da escravidão não representou uma real liberdade e inserção social, já que a escravidão e a servidão são realidades que, infelizmente, persistem até hoje. A motivação de Itamar em escrever a obra passa pela experiência que ele vivenciou como servidor público do INCRA, de ver famílias em situações análogas à escravidão, de ver pessoas em situações precárias de vida e de tentar, através da literatura, denunciar essas mazelas. A leitura é uma pancada para quem acha que o Brasil já superou uma das suas maiores feridas, que é a escravidão. Não só não superou, como essa ferida continua aberta e sangra muito. A situação da mulher também merece destaque. Em uma sociedade patriarcal, mostra a força dessas mulheres em sobreviver às dificuldades e à violência física e psicológica em um lugar em que a tradição se sobrepõe à lei. Vale lembrar que a história tem como protagonistas duas mulheres negras, como mostra essa lindíssima capa. Já deu para perceber o quanto eu amei esse livro, né? E por último, a questão da terra. Esse é o ponto mais importante que a obra traz. A história narra a vida dos trabalhadores rurais de Água Negra, na Chapada Diamantina. E infelizmente, a situação ainda é retrato do que acontece pelo Brasil afora. Os trabalhadores de Água Negra não recebiam salário para arar a terra, apenas morada, e ainda assim não moravam de maneira digna, já que o direito de construir casa de alvenaria é proibido. Eles erguiam casebres de paredes de barro e telhado de junco e cultivavam roças no quintal, trabalhavam nas terras do dono da fazenda, que ainda ficava com uma boa parte dos alimentos plantados pelos trabalhadores. Como eu já disse anteriormente, Itamar é pesquisador e servidor do INCRA e acabou tendo um contato muito grande com essa realidade, que acabou servindo de inspiração para escrever a obra. Em algumas entrevistas, ele relata que conheceu famílias que viviam nesse sistema, sem receber salário e só ter direito à moradia precária, retratando um Brasil que parou no tempo. Inclusive, é dessa percepção, o Brasil que parou no tempo, que vem o título. Ele tirou do poema intitulado Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, um dos poetas revoltosos da Inconfidência Mineira, que dizia: a doravante mão da negra morte lhe arranca os frios ossos, ferro do torto arado. Itamar diz que chamou a atenção essa imagem de um arado torto e velho, como se fosse um símbolo de uma realidade imutável e que perpassa a história do Brasil. E falando em história, ela também é alvo de reflexão. Em um dos trechos, Belonísia justifica a sua falta de interesse pela escola, porque a professora, Dona Lourdes, não sabia por que aquelas pessoas estavam ali. Não conhecia nada da realidade daquele povo. E completa. Em suas frases e textos só havia história de soldado, professor, médico, juiz. Isso é muito profundo. Como as questões históricas estão desconectadas com a realidade desses povos. É uma crítica muito grande e certeira com a formação de um currículo escolar que exclui a realidade, as particularidades de um povo e ensina muitas vezes coisas distantes que em nada serve para entender e dar sentido para a vida das pessoas. Depois disso tudo, eu só posso falar: Torto Arado é uma obra de arte que retrata um Brasil invisível, esquecido, mas ainda muito vivo. Uma obra extremamente necessária para o Brasil do século XXI, mas que ainda carrega os traços do Brasil do século XVI. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se quiser comprar o livro, vou deixar o link aqui na descrição.
Se ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar os vídeos semanais aqui do canal. Não esquece também de comentar e deixar aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer aqui no YouTube, e me siga também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!